Você já parou e olhou para as pessoas que estão à sua volta e já percebeu a necessidade delas? Inclusive quando você está andando pelas ruas ou indo ao encontro de alguma pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom ter a Tua presença. Nós estamos percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus e ela sempre nos fala algo que nos exorta a uma vivência mais profunda, justamente desta relação com Deus. Se você tem esse desejo de poder crescer com a Palavra, crescer na espiritualidade, participe sempre conosco, se inscreva no canal e vamos juntos para a meditação de hoje, que vai falar sobre justamente esta dimensão de olhar e observar. Hoje nós vamos trabalhar com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, depois versículo de 6 a 8. Diz assim: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, ele estava percorrendo, ele fazia o seu caminho, ele passava por vários lugares, mas é muito interessante porque nós também fazemos isso. Nós passamos por vários lugares, vamos ao encontro de tantas necessidades que temos aqui que resolver, né? Problemas para colocar justamente aí em ordem, né? Situações para justamente serem esclarecidas, trabalho para ser executado. Nós vamos de lá para cá, de cá para lá. E nesse caminho nós encontramos muitas pessoas. Jesus então está fazendo este caminho, ainda ele vê a multidão, Jesus vê as multidões e compadece deles, porque estavam cansadas e abatidas como ovelha que não tem pastor. E aqui é bonito percebermos o seguinte: Jesus olha para a multidão e percebe uma necessidade da multidão. Em geral, nós olhamos para a multidão para julgar a multidão. Ah, fulano votou no ciclano. Nossa, não acredito que ainda votam naquela pessoa. Olha que absurdo, olha que o povo faz. Olha que aquele povo realiza. Olha só o que eles estão pensando. Olha, então a gente pega a multidão, que pode ser a minha família, que pode ser o Brasil inteiro, que pode ser a minha empresa onde eu trabalho. Eu pego essa multidão, essas pessoas que, entre aspas, não estão ali com a sua pessoa explícita, ou seja, não está aqui o nome, pego ele no meio de todo mundo e vou fazendo o seguinte, vou taxando as situações. Em geral, eu me preocupo com um comportamento da multidão que se opõe ao meu comportamento. Aquilo que a multidão muitas vezes faz e que eu não concordo. Geralmente é esta oposição que vai acontecendo, né? Nós acabamos as eleições, mas você percebe que tem este comportamento, né? O comportamento de massa, né? Você classifica o outro, você coloca o outro dentro de uma caixa e faz assim, isso mesmo, o povo tem que sofrer, escolheu isso mesmo para esse tempo, e aí a gente vai colocando a multidão. Só que acontece, Jesus ele olha para a multidão, olhando cada pessoa e percebendo a necessidade. E aí, aquela necessidade cria em Jesus, né? Faz o coração de Jesus se compadecer. Percebe que aqui não há oposição, mas há compaixão, não há eles e eu, mas há esta relação de unidade. Isso aqui é muito interessante porque faz com que nós possamos contemplar a necessidade do outro sem querer aqui estabelecer julgamento sobre eles. Ah, por que a multidão está assim? Por que eles só querem cura? Ah, eu estou cansado de só virem atrás de mim por causa de cura. Porque o povo não pensa em Jesus, o povo pensa em ser curado. O povo não está nem aí para o Senhor, eles só querem realmente receber a graça dele e vão embora. E quando o povo não recebe a graça, eles reclamam, porque é assim. Entende? Quando eu faço isso, o povo e eu, o comportamento do povo que eu não concordo,
e o meu comportamento. Jesus, ele olha e percebe que falta o pastoreio, falta alguém que pudesse cuidar, alguém que possa instruir. Percebe que se tivesse um pastor ali, aquelas ovelhas encontrariam um caminho. E ele então se compadece. E quando ele se compadece, ele então diz aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. O que ele faz? Chama, pede a eles a oração e dá a eles autoridade para que eles possam se tornar pastores que vão lá orar, que vão expulsar o demônio, que vão ao encontro das pessoas. Ele vai e passa essa autoridade. Quando nós então percebemos e olhamos para a multidão e percebemos nelas as suas feridas, as suas dificuldades, na verdade Deus está querendo colocar dentro de você um chamado e quer dar a você uma autoridade. Mas se nós continuarmos somente na ideia entre eles e nós, ou eles, que estão lá, o povo, a multidão, e eu, nós viveremos separados daquilo que Deus quer construir. E aí precisamos nos aproximar, porque se você percebe um erro, uma falha, se você percebe que tem algo que não está caminhando, talvez é porque falta um pastor. E este pastor é você. Este pastor pode ser muito bem o Senhor te chamando a colocar a tua vida, as tuas escolhas, a tua oração diante dele para que possa ajudar estas pessoas no caminho. Entende esta lógica? E aí quebramos todo o espírito de divisão, trazemos o espírito de unidade, o espírito de compaixão. Mas primeiro, pare, observe, deixe o teu coração encher-se de compaixão e se coloque a serviço daquilo que Deus está impulsionando dentro do teu coração. Faça isso e você vai se tornando então um pastor que justamente vai ao encontro das feridas deste povo, desta multidão que está justamente perdida e espera ser encontrada por um bom coração, principalmente, lógico, o fim último, o coração de Deus, que se faz presente, principalmente através do teu coração. Vamos juntos, Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.